Olá pessoal, tudo bem? O professor está passando aqui. Vocês pensaram que ia ficar livre de mim? Estou aqui novamente com o intuito e o objetivo de apresentar para vocês o conteúdo da unidade 2, tá bom? Principalmente para aqueles alunos, né, que não tiveram condições de estar conosco na segunda-feira e naquela temática que nós sabemos que muitos alunos têm dificuldade, né, com a internet, de estar presente na segunda-feira nas nossas webconferências. Então o professor vai fazer essa simples gravação, tá, para nós discutirmos um pouco o conteúdo, tudo bem? E para aqueles alunos que estiveram conosco na segunda-feira presencial, né, podem assistir novamente essa gravação, tá bom? Vamos dar início então. Pessoal, a nossa unidade 1, ela traz na sua função temática o tema metodologias ativas e os desafios educacionais na EPT. Então é um tema muito pertinente, principalmente para a disciplina de estágio supervisionado, né? Visto que o estágio supervisionado, o aluno ele trabalha diretamente com uma proposta mais ativa, né? Fazendo com que o aluno se torne então o protagonista da sua permanência no campo de estágio, né? Então é como o professor discutiu, eu não consigo enxergar, né, um aluno fazendo estágio de uma maneira muito passiva, muito parado, né? Só aguardando as orientações. Geralmente os alunos, quando estão em campo de estágio, independente de qual for o curso, né, ele tem sempre que estar apto a receber novas informações. Eles têm que estar constantemente buscando informações, né, com aquelas pessoas mais experientes no campo de estágio, né? Geralmente os alunos, quando estão no campo de estágio, eles vão literalmente, né, atrás do conhecimento, atrás da orientação. Ele observa muito, né, o que está acontecendo ou que já estão formados, porque o estágio, de certa forma, ele é na verdade uma prospecção da vida e do mundo do trabalho que esse aluno, após concluir, ele já vai ter conhecimento, né? Ele já vai estar adquirindo quais são as rotinas protagonista do processo. Então nós não estamos falando mais daquele modelo de ensino tradicional, onde o aluno ele fica sentado na carteira esperando o professor passar o conteúdo na lousa. Depois que o professor passa o conteúdo, é que ele vai receber a explicação e ele fica naquele momento mais passivo do processo. Não. As metodologias ativas, ela quer um aluno dinâmico, ela quer um aluno que traz conhecimento para a sala de aula. Ela quer um modelo de aula onde o professor escreve na lousa, por exemplo, a importância da educação profissional e tecnológica. O professor divide a turma em grupos, distribui alguns livros, alguns artigos e dá mais ou menos uns 40 minutos para aquela equipe produzir um texto explicativo e ir lá na frente apresentar. Então, o que aquele grupo conseguir agregar de conteúdo, depois o professor fará o fechamento da explicação. Mas as metodologias ativas, primeiro ela quer que este aluno seja desafiado, seja estimulado a produzir e gerar conhecimento também, e não somente ficar esperando do professor.
Então, o desafio da metodologias ativas na educação profissional e tecnológica é extremamente importante. Por quê? Porque não dá mais para nós, em pleno 2022, aceitar alunos de curso técnico, né, digamos assim, de nível médio, que faz parte da educação profissional e tecnológica. Não dá mais para nós aceitarmos alunos que têm acesso à internet, que têm acesso à tecnologia, que tem a internet como uma imensidão de possibilidades de pesquisa, ele fica parado, esperando somente o professor. Então, a proposta das metodologias ativas é unir o conhecimento tecnológico, unir a inserção da internet dentro do processo educacional, que são as TICs, que tanto o MEC ele aborda, né? Que é chamada de tecnologia da comunicação e da informação, para a construção de uma aula de qualidade, de uma aula mais prática e de uma aula com mais dinamismo, principalmente por parte dos professores e também dos alunos. Então, as metodologias ativas, ela parte do princípio que o aluno, ele tem capacidade, sim, em um primeiro momento, de desenvolver o conteúdo de uma sala de aula e depois apresentar essa proposta que ele pesquisou junto com a equipe, então é um trabalho também coletivo, e no final o professor faz o fechamento. Então, nesse slide nós podemos perceber que os nossos alunos, eles estão extremamente antenados. São alunos que aprendem brincando, são alunos que nós chamamos que têm a capacidade de multitarefas, eles estudam pela internet, eles dominam tecnologias e, se duvidar, muito mais do que muitos docentes e professores que ainda não estão atentos para essa qualificação, eu digo que mensal, porque nós temos acesso a vários aplicativos, nós temos acesso à troca de informações, um professor acaba passando para o outro, né? E assim sucessivamente. Olha, não sei se você conhece, existe um aplicativo que ele já faz tal e tal atividade, tal e tal ferramenta. Então, constantemente, nós professores também estamos aprendendo, né? Então, os alunos, eles sabem baixar programa, eles dominam a internet, eles mandam e-mail, eles formulam questionário no Google, né? Eles criam estratégias, eles podem agendar videoaula pelo Google Meet, não somente professor. Então nós temos essa possibilidade. E hoje as escolas apresentam os laboratórios de informática com internet. Se tem 20 máquinas de 30, mas 20 está funcionando, 10 está funcionando, é possível utilizar esse recurso tecnológico para o desenvolvimento de metodologias ativas. O que nós não podemos mais é ter aquele modelo tradicional de 1930 e que muitas vezes acaba refletindo. Aqui o professor está ilustrando uma comparação dos anos 30 com uma comparação de 2018. Mudou muita coisa? Mudou. Mudou muito se você olhar as imagens. Porém, alguns processos educacionais ainda permanecem. O famoso quadro, né, de giz e o professor ali passando o conteúdo e os alunos todos parados. Não que isso não pode ou não deve ocorrer. Sim, deva ocorrer. É necessário. Tem alunos que eles aprendem com mais facilidade ouvindo do que participando do processo. Porém, é muito interessante nós pensarmos e refletirmos nas metodologias ativas, principalmente para um público que já é um público maduro. Nós já temos aí um público na faixa etária de 17 até 30 anos, que é a média dos alunos que procuram a educação profissional, né? Então, as metodologias ativas, ela está caracterizada, a primeira coisa, o professor ele é o mediador do processo. Então, muitas aulas, o professor escreve na lousa assim, ó, hoje
o tema será, vamos colocar um tema aí, gestão ambiental. Então, o professor divide o grupo, né? Se tem 30 alunos, ele faz 6 equipes de 5, e cada aluno ele vai então construir o conceito que é educação ambiental, quais são as vantagens da educação ambiental, né? A mesma coisa se for um curso técnico de enfermagem, o professor pode colocar lá na lousa assim: pessoal, hoje nós vamos falar sobre o infarto do miocárdio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a respeito da... o que está falando agora sobre a varíola do macaco. E ele escreve na lousa, e esses alunos do grupo de enfermagem terão ali a internet pelo celular, ou o professor pode estar agendando também o laboratório de informática, o professor pode estar levando reportagens, o professor pode levar artigo científico, e ele leva esse material, dividem as equipes, e no final o professor, depois que assistiu todas as apresentações, o professor faz o fechamento da aula. Então o professor ele vai ser o mediador do conhecimento. Após os alunos terem pesquisado, desenvolvido cartazes, feito apresentações, o professor aí ele se torna então o mediador do conhecimento. O conhecimento baseado na metodologias ativas, o aluno é centrado na aprendizagem, o aluno ele tem autonomia, ele é dinâmico, ele pesquisa, ele desenvolve trabalho em grupo, mexe com relacionamento, ele sabe ouvir, ele tem que respeitar a ideia do colega. Então nós trabalhamos também essa questão não só cognitiva, mas também comportamental. Nós percebemos o engajamento e a cooperação, porque a equipe ela é desafiada a construir uma temática, um tema, e apresentá-la na frente valendo ponto. E nós sabemos, porque nós também somos alunos, né? Nós somos movidos pela pontuação. Tem momento de reflexão, onde o aluno vai refletir, vai pesquisar, vai construir, e nós temos a aprendizagem baseado em problema, onde o professor passa um título e os alunos então vão discutir, vão debater aquele tema. Depois o professor ele entra com o conhecimento técnico que ele aprendeu na faculdade, que ele planejou na sua aula. Tá? Bom, nós temos duas propostas de professor. Aquele professor que utiliza a estratégia tradicional, né? Fundamento baseado no princípio científico e analítico, é aquele professor que dá as costas, que escreve na lousa, espera o aluno copiar e no final ele vai explicar o conteúdo. E ele fica preso ao livro, preso ao material didático, os alunos ficam presos na carteira, os alunos não conseguem ter essa mobilidade, esse convívio coletivo. Já a proposta com metodologias ativas, não. Vocês podem perceber pelo fluxograma, na medida que vocês estão lendo aí nesse momento, tem todas as etapas. Então, o aluno ele é desafiado, tem perguntas e respostas, tem problemas, tem estudo de casos, tem observação, tem análise de resultados matemático por tabelas e gráficos. O professor fica parado e o aluno então vai conduzindo e definindo necessidades, problemas, definições. O aluno fará a apresentação e o professor promove a discussão e o fechamento da aula. Essa é a proposta das metodologias ativas. Então hoje é extremamente importante, principalmente vocês que estão em campo de estágio, pesquisem, perguntem, entrevistem algum professor e verifica se no local em que vocês estão estagiando, se eles conhecem metodologias ativas, se eles desenvolvem, se as aulas já estão programadas no formato de metodologias ativas. Se não tem, coloca no relatório de estágio. Eu quero saber, as tutoras querem saber e querem corrigir. Coloquem também a importância que vocês acham das metodologias ativas. Pesquise um pouco mais a respeito dessa temática, que daqui para frente não tem como ser diferente.
principalmente na educação profissional e tecnológica, onde nós estamos preparando o aluno para o mercado de trabalho. Eu tenho que ter dinamismo, esse aluno tem que ser esperto, esse aluno tem que estar atento, ele não pode já ir para uma sala de aula cansado, ele tem que estar dentro do processo. O professor já passou pela faculdade, é o aluno que tem que se mexer, é o aluno que tem que buscar. Depois o professor faz o fechamento. Por que trabalhar metodologias ativas? Os estudantes acabam tendo diferentes habilidades e interesses. Tem aluno que gosta desse movimento na sala de aula. O aluno está cansado de ficar parado ali na carteira. Então, dá a ferramenta para o aluno trabalhar. Professor, mas o que são ferramentas para o aluno trabalhar? São textos, são artigos, são recortes de jornais. Dá a oportunidade para que esses alunos desenvolvam as suas atividades. Só um minutinho. Deixa eu só responder um WhatsApp aqui. Então, essas necessidades vão de encontro com os nossos alunos. Dificuldade do docente em atrair e manter a atenção do estudante. Gente, nós temos aí muitos mecânicos, mecânicos que não têm formação, eles vão buscar algumas instituições como o Sistema S para ter a qualificação. Então esses alunos eles já têm muita prática, o cara já trabalha em oficina mecânica há muito tempo. Então ele vai fazer um curso de qualificação de 300 horas, cansa ficar só ouvindo teoria. Ele quer trabalhar, ele quer mostrar, né, que ele já tem um conhecimento prévio. Então o docente tem que estar atento para esse diferencial, principalmente para o curso técnico e para o curso superior. Então é crescente a falta de motivação dos alunos. Então por que é motivação? Porque a aula é maçante. A aula está lá naquele modelo dos anos 30 e os nossos alunos não querem mais esse modelo. Então os métodos tradicionais não conseguem mais prender a atenção desse aluno que é extremamente tecnológico. E as metodologias ativas, o que são, professor? São estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprender de forma autônoma, dar autonomia para o aluno. O aluno está ali com o celular, com acesso, deixa ele pesquisar, traz o celular para dentro da aula. Não é para deixar o aluno, enquanto você está tocando a aula, ficar conversando no WhatsApp. Mas aproveita a ferramenta que o aluno tem, se ele tem acesso, ou se a escola tem um sistema wireless para ele utilizar, ele pode utilizar o celular para fazer pesquisa. Então é extremamente importante. Hoje cada aula é 50 minutos. Se o professor entrar, apagar a lousa, fazer chamada, vai sobrar 30 ou 20 minutos para ele passar conteúdo. Então aproveita, dá dinamismo ao processo, né? As metodologias ativas, ela traz essa dinâmica de pensamentos, de recursos tão importantes. Então o professor coloca hoje para vocês, para que vocês verifiquem no campo de estágio, eu vou deixar aqui um desafio, verifiquem no campo de estágio ou verifiquem também no campo de estágio, mas também analisando o PPC. Lá no PPC tem que estar a palavrinha metodologias ativas. O curso que eu estou estagiando, ele já está atuando dentro da proposta de metodologias ativas? Porque lá no novo catálogo do MEC é cobrado que já deve dar início à proposta de metodologias ativas, à proposta do projeto de vida, tão falado, né, sobre a prospecção de vida para esse aluno no mercado de trabalho. Então, o professor vai deixar essa tarefinha para vocês, para que vocês executem essa pesquisa no PPC e também executem essa pesquisa no campo de estágio. Professor, como que eu vou pesquisar no campo de estágio?
visitando o site da instituição que você está estagiando, conversando com o coordenador pedagógico, conversando com algum professor que possa parar e te dar uma atenção. Vá até a sala de aula dos professores. Professor, o senhor está de hora atividade, o senhor está cumprindo hora de trabalho aqui na sala dos professores? Eu faço estágio. O senhor pode me falar se o senhor já trabalha com metodologias ativas? Como que o senhor executa a sua aula? Como que o senhor planeja a sua aula? A sua aula traz um contexto mais dinâmico? Conversem. A proposta da sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? É aquilo que o professor falou. Divide a sala em círculo, em grupo e coloca os alunos para trabalhar. Os alunos vão construir o conhecimento. Quem vai fazer o fechamento é o professor. Então, o que são metodologias ativas? Qualquer processo através do qual o estudante deixa de ser figurante para ser o ator principal do seu processo de aprendizagem. Então, o aluno deixa de ser figurante, no sentido do aluno ficar sentado esperando o conteúdo, mas ele traz o conteúdo para a sala de aula. Ele vai até uma biblioteca, o professor pode. Eu vou dar para vocês, nós temos 50 minutos de aula, eu vou dar para vocês 15 minutos para ir na biblioteca, pegar um livro, fazer uma leitura de uma página tal, e a partir dessa leitura vocês vão explicar o que vocês compreenderam. Faz parte da dinâmica. Qualquer método instrucional, que vai instruir a formação do aluno, faz com que nós a classificamos como metodologias ativas. Tá? Existem várias técnicas que eu vou deixar para a próxima gravação. Então é muito importante que nesse momento vocês que estão no campo de estágio de maneira presencial entrevistem, conheçam as estratégias e ferramentas de trabalho dos professores, tá ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nesse vídeo de 20 minutos, o professor está deixando para vocês essa introdução para que vocês realizem essa pesquisa, tá? Então vão até o campo de estágio e percebam o que traz de metodologias